Neste vídeo, eu sou a professora Ilana, e neste vídeo nós vamos trabalhar com conteúdo de vocalismo, tá? Desse livro Gramática Histórica, que nós já trabalhamos em outros vídeos, tá? Esse livro, a minha edição é de 1970, é um livro de Dolores Garcia Carvalho e Manuel Nascimento. Então, neste vídeo, nós vamos trabalhar com conteúdo de vocalismo, as alterações ocorridas com as vogais, né, na passagem do latim para o português. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a fim de que vocês possam acompanhar a leitura desse capítulo sobre o vocalismo do livro que eu já apresentei. Então, vamos começar a leitura, né? Vocalismo é o estudo da evolução dos fonemas vogais na passagem do latim para o português. O latim clássico possuía 5 vogais, a, e, i, o, u, que, segundo a quantidade, podiam ser breves ou longas. Então, as vogais que recebiam esse sinal diacrítico, parece uma conchinha, né? Esse sinal é chamado de bráquia, tá? Eram vogais breves. E as vogais que recebiam esse sinal diacrítico, que parece um tracinho, né? Esse sinal diacrítico é chamado de macron. Eram as vogais longas. Então, a essas diferenças de quantidade estavam também associadas diferenças de timbre. Então, no latim clássico, as vogais que recebiam esse sinal diacrítico, né, da bráquia, né, o bráquia, né, eram vogais breves e eram também vogais abertas. As vogais que recebiam sinal diacrítico macron eram vogais longas e também, de acordo com o timbre, eram vogais fechadas. O A breve ou longo tinha o mesmo timbre. Agora, no latim vulgar, desapareceu essa oposição quantitativa, passando as vogais a diferenciarem-se somente pelo timbre, isto é, as vogais passaram a se diferenciarem apenas se elas são abertas ou fechadas, pelo timbre. A oposição de quantidade, essa oposição desapareceu. Né? Por quê? Em toda a România, o I aberto confundiu-se com o E fechado, e o U aberto confundiu-se com o O fechado. Desse modo, as 10 vogais, então no latim clássico havia 10 vogais, né, 5 breves e 5 longas. Essas 10 vogais reduziram-se no latim vulgar a 7. E são essas 7 vogais do latim vulgar que permanecem na língua portuguesa. Então, vamos ver o quadro com essa redução, tá? Então, no latim clássico, né, o A breve e o A longo deram origem ao nosso A, né, do latim vulgar, que passa ao português. O E breve dá origem ao E aberto do latim vulgar, que é o nosso E também, o fonema aberto. O E longo, né, e o I breve do latim clássico passa ao E fechado do latim vulgar, que é o nosso E também fechado. O I longo do latim clássico, ele passa ao I do latim vulgar, né, e se mantém no nosso português. O O longo do latim clássico, ele passa ao O, né, aberto do latim vulgar e permanece no português também como aberto, o O aberto, a vogal aberta. O O longo e o U breve do latim clássico, né, eles se confundem e passam o fechado no latim vulgar, que é o nosso O fechado em português. E o U longo do latim clássico, ele passa ao latim vulgar ao U sem essa oposição de longo e breve, e em português também passa ao U. Então, no português, em relação à quantidade, em relação ao timbre aberto e fechado, apenas as vogais E, O e O mantiveram esse timbre, porque as outras vogais perderam essa noção de timbre, é só o A e U. Não tem essa noção de A aberto, A fechado, I aberto, I fechado, nem U aberto e nem U fechado, tá? Então, no quadro das vogais em língua portuguesa, o quadro das vogais permanece o quadro
que foi reduzido do latim clássico para o latim vulgar, com apenas 7 vogais, A, E, I, O, U, sabendo que existe a oposição do timbre, né, do E aberto para o E fechado, O aberto e o O fechado. Bem, então, no estudo de vocalismo, nós vamos fazer a distinção entre vogais tônicas e vogais átonas, porque dependendo da tonicidade, essas vogais sofrem determinadas alterações fonéticas. Então, vejamos. Agora, primeiro, nós vamos ver as vogais tônicas, tá? As vogais tônicas sofreram apenas as alterações já vistas no quadro comparativo. Mantiveram-se na palavra em virtude de sua tonicidade. É a lei da persistência da sílaba tônica. Então, as vogais tônicas, elas se mantiveram na palavra em função dessa tonicidade, né? É a chamada lei da persistência da sílaba tônica. Então, o A tônico de aquam permanece para água, paz, o A tônico, o E aberto de névoa, segredo, né? O GRE, né? O E, que é a vogal tônica, ele. Então, as vogais tônicas, elas permaneceram na passagem, permaneceram na passagem do latim vulgar para a língua portuguesa, é a lei da persistência da sílaba tônica. Elas sofreram as alterações já previstas aqui, as únicas alterações sofridas foram essas alterações que nós vimos aqui nesse quadro de redução das vogais. Bem, as exceções existentes em relação a essa correspondência vocálica são explicadas por causas fonéticas, analógicas ou pela introdução de palavras eruditas na língua. Nós já explicamos em vídeos anteriores, né, lá na introdução do nosso curso, o que são essas causas fonéticas, analógicas ou a introdução de palavras eruditas na língua. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem rever os vídeos introdutórios da nossa aula. Bem, passamos então para o segundo ponto, que são as vogais átonais, tá? As vogais átonas, quanto à sua posição na palavra, dividem-se em pretônicas e pós-tônicas, conforme estejam antes ou após a tônica. Então, vejam só, as vogais pretônicas podem ser iniciais ou mediais. A pretônica inicial permaneceu ou sofreu aférese, tá? Então, aférese é a queda de um elemento, de um fonema no início do vocábulo. Então, vejam, amigo, a vogal permanece, porque a vogal tônica é o I. Amigo. Então, a vogal tônica é o I. A pretônica inicial, o A, permaneceu na palavra amigo. Da mesma forma, em acuto, a vogal pretônica, que é o A, permaneceu na palavra agudo, porque a vogal tônica é o U, a pretônica é o A. Agora, vejam só, na palavra bispo, né? A pretônica, que é o E, né, ela sofre aférese, ela cai, porque a sílaba tônica, né, a vogal tônica de bispo é o I, bispo. Então, o I é a vogal tônica. Então, na palavra, lá no latim vulgar, essa vogal que inicia a palavra, né, a pretônica, o E, sofreu aférese, caiu da palavra. A mesma coisa aconteceu em acume, né? Então, a vogal tônica é o U, gume. Então, o U é a vogal tônica. A vogal A pretônica, ela também sofre aférese, sofreu aférese. Então, com as vogais pretônicas iniciais, nós temos duas possibilidades. Ou ela permanece, né, como aconteceu em amigo ou agudo, ou então ela sofre aférese, ou seja, ela cai nesse início de vocábulo. Agora, a pretônica, ela pode também ser medial. Nesse caso, quando essa pretônica está no meio da palavra, ela vai sofrer síncope, porque no meio da palavra, a queda de um fonema no meio da palavra recebe o nome de síncope, como nós vimos lá no vídeo de metaplasmos.
Então, vejam só, bondade, a sílaba tônica, a vogal tônica é esse A, de dá. Então, a vogal anterior, que é a pretônica, né, que é o I, é uma pretônica medial. Essa vogal pretônica medial sofreu síncope. Honorare, a vogal tônica é o A, né, de honrar, né? Então, esse A aqui é a vogal tônica. A vogal anterior, né, que é a pretônica medial, que é esse U aqui, sofre também síncope. Computare, que passa a contar, a vogal tônica é o A. Então, o U, que é a vogal pretônica medial, ela sofre síncope. Aqui a gente sabe que nessas palavras acontecem outras alterações, como, por exemplo, a queda, honorare, honrare, contar, que perderam o E final, que é um outro tipo de metaplasma chamado de apócope, mas não vou entrar em detalhes nesses outros de metaplasma para não fazer confusão. O que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte: quando a pretônica é inicial, ela pode permanecer ou sofrer aférese, ou seja, cair no início, permanecer no início do vocábulo, ou então cair no início do vocábulo. Agora, se é uma pretônica medial, pela observação da palavra, nós vamos verificar, né? Então, aqui nós vamos verificar que, em todos os casos, essa pretônica medial, ela cai também. Mas, como é uma queda no meio do vocábulo, recebe o nome de síncope, tá? Bem, então nós estamos primeiro trabalhando com as vogais pretônicas. E as vogais postônicas? As vogais postônicas também podem ser mediais ou finais. A medial, quando ela é adjacente à tônica, ou seja, quando ela é colada à vogal tônica, à sílaba tônica, geralmente ela sofreu síncope. E por quê? Devido a uma tendência da língua a evitar as palavras proparoxítonas. Então, vejam só, aqui nós temos a postônica medial. A sílaba tônica de verde é o E, né? Verde é a primeira sílaba aqui, né? Só que no latim era viride, né? Então, era o primeiro I que era o tônico. Essa vogal após a tônica, o segundo I, ou seja, é uma vogal pós-tônica medial, e ela está ao lado da sílaba tônica, ela sofreu síncope. Por quê? Se ela permanece, essa palavra seria uma palavra proparoxítona. Só que, como há uma tendência na língua a evitar palavras proparoxítonas, ela caiu. Então, passamos a palavra verde. Essa tendência da língua de evitar as palavras proparoxítonas, ela ainda existe até hoje em algumas variedades do português, como uma variedade mais informal, mais coloquial, de pessoas menos escolarizadas. Ao invés das pessoas falarem, por exemplo, xícara, muitas pessoas não escolarizadas, por exemplo, falam xícara, né? Ao invés de chácara, algumas pessoas tendem a reduzir essa proparoxítona, falando chakra. Então, é uma tendência da língua que já ocorria lá no latim, na passagem, né, desse latim para o português. Então, vejam o segundo exemplo, né, que deu origem à palavra lebre, lépore, né? Então, a sílaba tônica era a primeira, lé. A vogal que vem logo depois, né? Então, está adjacente à tônica, ela é medial, ela sofre síncope e a palavra passa a lebre. Aqui nós tivemos o caso da sonorização, que também nós já vimos. Da mesma forma, aconteceu aqui em ópera, né? Que passou para obra. Esse postônico medial, ele também sofreu síncope. Tá? Então, a postônica medial, quando ela é colada à sílaba tônica, normalmente ela sofre síncope por uma tendência da língua de evitar as proparoxítonas. Agora, as postônicas finais, I e U das palavras latinas, elas passaram-se a E e O. Então, o I ele evoluiu para o E, o U evoluiu para o O. Hoje, na língua portuguesa,
também numa variedade informal, coloquial, nós fazemos exatamente o contrário. Então, vejam só, em latim, de vive passa para vive, o i final passa para e. Veste, o i final passa para veste. Campo, o u final passa para campo. Livro, o final passa para o livro. Na língua portuguesa, na oralidade, em uma das variedades, os falantes fazem o contrário. Pronunciam o E como I e o O como U. Por exemplo, ao invés de se pronunciar vive, se fala vive. Ao invés de campo, campo. Tomate, né? Então, fazemos exatamente o contrário dessa evolução do latim para o português. Bem, ainda em relação às vogais postônicas, né? A vogal E, postônica final, sofreu apócope quando precedida de consoante que podia formar sílaba com a vogal anterior. Essas consoantes eram as consoantes L, N, R, S, Z, grafadas, né, com essas letras. Então, por exemplo, a palavra male, o E final sofre apócope porque nós podemos ter a palavra mal. A palavra bene, o E final sofre apócope porque nós temos a palavra bem. Ou seja, a consoante de mal pode formar sílaba com as letras anteriores. A consoante M final de bem, né, pode formar sílaba com as letras anteriores. Da mesma forma, amare, esse E final sofre apócope. Nós temos a palavra amar. Mense, o E final sofre apócope, que passa a mês. Da mesma forma, cruze, que acontece apócope do E final, que passa a palavra cruz. Então, a regra é a seguinte: a vogal E postônica final sofre apócope quando, ou seja, o que é apócope? É a queda da vogal no final da palavra. Então, acontece essa apócope quando é precedida de consoante que pode formar sílaba com a vogal anterior, tá? Então, essas consoantes são as consoantes grafadas pelo L, N, R, S e Z. E, por último, ainda nas vogais postônicas, as vogais A e O postônicas finais não sofreram modificações. Então, nós temos aqua, água, Cícero, Cícero. Então, o A permaneceu em água e o O permaneceu em Cícero, tá? Então, recapitulando, em relação às vogais átonas, se ela é pretônica inicial, ela pode permanecer como em amigo ou ela pode sofrer aferes, ou seja, cair como em bispo. A pretônica medial, ela sofre síncope. Então, de bonitate, que passa a bondade. O I cai, porque ela é uma pretônica medial, ou seja, ela está antes da tônica e no meio da palavra. Por isso que ela sofre síncope. Agora, as vogais postônicas, elas podem ser mediais e finais. Medial, quando ela é junto à tônica, ela normalmente sofre síncope. Então, viride, a sílaba tônica é o I, o primeiro I, o segundo I, então, por ele estar próximo, colado à sílaba tônica, ele sofre síncope, tá? Agora, as postônicas finais I e U evoluem para E O, como nós já vimos. Então, de vive, passa a viver. De campo, que passa a campo. E quando nós temos a vogal E postônica final, ela sofre apócope quando ela é precedida de uma consoante que pode formar sílaba com a vogal anterior. Então, de male, que passa mal, bene, que passa bem, amare, que passa amar, mense, que passa mês, e cruze, que passa cruz. E, por fim, as vogais A e O, postônicas finais, não sofreram modificações. Água, Cícero. Então, o A permaneceu em água e o O permaneceu em Cícero, tá? Então, neste vídeo, nós vimos, então, a redução das vogais do latim clássico para o latim vulgar, e o que permanece no português é essa redução do latim vulgar. Nós vimos que as vogais tônicas, elas se mantêm nas palavras, passando apenas por essas alterações já previstas nesse quadro das vogais, tá?
por conta da lei da persistência da sílaba tônica, e estudamos também as vogais átonas, pretônicas e postônicas. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar dos encontros vocálicos, nós vamos falar dos ditongos, tá? Das causas da ditongação, e nós vamos também falar dos hiatos, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.